Fala meninada, tudo bem com você? Eu quero saber o jeito que você está. O novo decreto do governador está aí, o governador gradativamente vai liberando através de decreto as pessoas para ir saindo do isolamento social. Algumas categorias já saíram, a atividade comercial está voltando, as igrejas estão voltando, consequentemente com restrições. É um momento que inspira cuidados, temos que estar prudente, mas já dá sinal que o isolamento social gradativamente, ele vai diminuir. Vai chegar um momento que vai ser a vez da educação, poder voltar para o contato de sala de aula. Vamos esperar o melhor momento para que isso ocorra, com energia, com alegria, com disposição, com garra, com vontade, para que a gente possa estar juntos da melhor maneira possível e saudável quando for as aulas presenciais. Enquanto isso, as videoaulas continuam. É importante que você entenda e lembre que na videoaula passada nós trabalhamos os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Percebemos as transformações políticas, da criação do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato e do principado. Consequentemente, o Principado foi uma fase de transição entre a República e o Império Romano. Essa videoaula nós vamos trabalhar o Império Romano. Agora Roma, o regime político de Roma é imperial. Roma terá o seu imperador. O período imperial romano vai do século I a.C. ao século V depois de Cristo. Vai do ano 27 antes de Cristo até 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, consequentemente, é o período imperial, até a queda de Roma. O período imperial foi dividido em duas partes. O Alto Império Romano, que vai do século I a.C. ao século III depois de Cristo. E o Baixo Império, que vai do século III ao século V. É importante que você saiba. O que nos interessa do Alto Império Romano? Então você vai colocar, para organizar o seu caderno, período imperial em Roma, do século I a.C. ao século V. Dividido em quantas partes? Duas. O Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. No Alto Império Romano, você vai colocar aí o governo de Otávio Augusto. Lembre-se que Otávio Augusto torna-se imperador, é o primeiro imperador. E ele tem um título de Augustus, divino. Isso indica que o imperador em Roma vai ser considerado um deus. Vai ser considerado um deus, política e religião caminhando junto. E o poder do imperador aumentando para não ser questionado. Ele também recebe o título de César, para falar que está próximo e representa o povo. César foi o político, Júlio César foi o político mais popular de Roma. Então, consequentemente, o imperador tem o título de Augustus e de César. Augustus, divino; César, proximidade com o próprio povo. Outro aspecto importante, que é importante você ter no seu caderno, é a guarda pretoriana. Então você colocou o governo de Otávio Augusto, depois a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, ela tinha como finalidade proteger a cidade de Roma. E outra obrigação da guarda era proteger a vida do imperador. Então eram os soldados que ficavam mais próximos do imperador. A guarda pretoriana. E isso é bom você ter no seu caderno, porque cai muito nos vestibulares, no Enem e nos concursos públicos. É importante você ter isso em mente. Outro aspecto interessante é a política do pão e circo. A política do pão e circo, que é intensificada nesse período. Ela tem como característica a distribuição de alimentos. A base da alimentação romana é o pão. E a diversão, que é uma espécie de distração. Então, alimentação e diversão. A diversão serve para distrair. Lembrando que a diversão em Roma ela é sangrenta.
Ela está ligada às inúmeras batalhas travadas na arena do Coliseu. Ela travada entre gladiadores e podia ou não chegar até a morte. As inúmeras batalhas. O Coliseu também era utilizado para execuções públicas dos inimigos romanos, para mostrar a força do Império Romano. Execuções públicas. A política do pão e circo, você tem que tomar muito cuidado, porque é uma política que é utilizada. Um certo assistencialismo, a alimentação e a distração, a diversão, para que a população não se interesse tanto pela vida política. Um povo alimentado e distraído. E, de certa forma, conduzido pelas lideranças políticas, conduzidos, manipulados. É importante que você entenda. Também no Alto Império Romano, nós temos a Pax Romana. Pax Romana. Período de paz em Roma que durou 200 anos. É uma paz imposta. Uma paz imposta. Os romanos utilizaram o exército romano para sufocar todos aqueles que se tornassem adversários de Roma. Eliminar as revoltas, impondo a paz pela força. A Pax Romana, uma paz imposta com o uso do exército romano. Então, no seu caderno tem que estar aí o Alto Império, governo de Otávio Augusto, a Guarda Pretoriana, a política do pão e circo, a Pax Romana. Dentro do período do Alto Império, destaca várias personalidades. Jesus Cristo, fundador do cristianismo, religião monoteísta, com vários princípios. 2, nós iremos trabalhar para que você entenda a importância do cristianismo. O amar a Deus sobre todas as coisas e o amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 princípios, eles chocam, eles vão entrar em rota de colisão com aquilo que se defendia em Roma naquela época. Lembre-se que o imperador era considerado um deus. O cristianismo prega a existência de um único Deus que não pode ser representado por imagens. E não existe comparação com nada que está presente aqui na Terra. De um poder imensurável. Mas quando se fala na existência de um único Deus, o romano vai acreditar que está negando a divindade do imperador. Então o cristianismo entra em rota de colisão. O segundo, amai o próximo como a ti mesmo. Lembre-se que a sociedade romana é rigidamente hierarquizada. Lembre-se que na Idade Antiga, o se sentir superior ao outro era algo legal e legítimo. O ser humano acreditava que um era superior ao outro. E por isso um tinha privilégios e outro não. Por isso um era livre e o outro era escravo. É legal, é legítimo o indivíduo se sentir superior. É legal, é legítimo ele ter escravo em Roma. Então, consequentemente, quando Cristo vem e defende o amar o próximo como a ti mesmo, ele atinge a economia romana em cima da sua mão de obra, que era baseada na mão de obra escrava. Como é que alguém que ama o próximo pode permitir a escravidão? Então, o pensamento religioso de Cristo tem uma consequência em 2 grandes pilares de Roma: a divindade do imperador e a economia escravista. Consequentemente, Cristo vai ser considerado pelos romanos subversivo politicamente. A partir do momento que ele aumenta a quantidade de seguidores, ele acaba sendo julgado, condenado e crucificado. Isso é uma versão política da crucificação de Cristo.
A versão mais conhecida é a versão religiosa. Cristo veio para cumprir todas as profecias. O Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. O justo, que salva todos os pecadores. Então nós temos a crucificação por um plano religioso, que é o mais conhecido, e pelo plano político, menos conhecido. Uma visão religiosa e uma visão política. É importante que você entenda que o cristianismo, de certa forma, ele vai chocar com a mentalidade da época. Portanto, uma religião revolucionária para a época. Lembrando que para Cristo, a felicidade, ela só se torna completa quando você entende a importância do outro, do próximo, do outro. A felicidade do outro serve como blindagem para a sua felicidade. Dificilmente alguém consegue ter felicidade plena no meio de pessoas infelizes. Então, consequentemente, trabalhar privilégios e desigualdade faz com que a maioria se sinta infeliz. Como é que se atinge a felicidade? Outra personalidade que você tem que tomar cuidado no Alto Império, Nero, imperador romano, chegou a colocar fogo em Roma para reconstruir a cidade de acordo com seus parte de Roma, reconstruir a cidade de acordo com a sua visão de estética. Acabou colocando a culpa em seus adversários para perseguir, humilhar, matar. É o imperador que tem que se tomar cuidado nas análises históricas. Lembre-se, poder demais na mão de pessoas desequilibradas podem marcar a história devido à forma desastrosa de governar. Nero é um exemplo. Então eu espero que você assista a videoaula, organize o material no seu caderno, mentalmente, e siga a sequência. No seu caderno tem que ter o Alto Império, o governo de Otávio Augusto, a Guarda Pretoriana, a política do pão e circo, a Pax Romana, Jesus Cristo e Nero. Na próxima videoaula, nós vamos estudar o Baixo Império Romano, a decadência de Roma e a cultura romana, para que a gente possa finalizar a Idade Antiga. Espero que você esteja bem, espero que você esteja motivado, com vontade, para que na hora que a gente voltar para nossas aulas presenciais, você possa render o máximo. É um momento ímpar. Espero que você esteja acompanhando as notícias nacionais e internacionais sobre essa pandemia. E que você entenda a diferença, como cada país está cuidando desse momento ímpar da história. Se estão politizando, se não estão politizando, se estão cuidando tanto da vida humana, quanto da economia, quanto da estruturação social. Problemas complexos se resolvem com muita dificuldade. Problemas complexos precisam de mentes acima da média para atingir a solução. Eu sei que você é líder, eu sei que você é forte, eu sei que você está fazendo o seu melhor. Continue assim e até a próxima videoaula. Sucesso! Até a próxima!